Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula sobre temperatura. Bom, a temperatura é nada mais nada menos que a agitação média das moléculas. Em nosso dia a dia, a maioria dos eventos estão ligados à temperatura. Por exemplo, a ação dos raios solares aquecendo a superfície ou a quantidade de calor existente em um corpo. Um tema que aparece muito nas conversas ligadas à temperatura é o efeito estufa, que é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares de onda curta, que são absorvidos pela superfície, aumentando sua temperatura e emitindo onda longa. Tal fenômeno é responsável por manter a Terra em uma temperatura de 15 graus Celsius, e sem ele, a temperatura seria de menos 18 graus Celsius. A intensificação do efeito estufa na atmosfera é o que chamamos de aquecimento global. A unidade adotada pelo Brasil que mede a temperatura é o grau Celsius. Por convenção, o zero dessa escala corresponde à temperatura que a água vira gelo. Qualquer valor acima dessa temperatura é considerada positiva e abaixo é considerada negativa. Agora falaremos sobre outro fenômeno ligado diretamente à temperatura, chamado de onda de calor e onda de frio. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, uma onda de calor ocorre quando, no período de 6 dias consecutivos, a temperatura máxima do ar é superior a 5 graus Celsius ao valor médio das temperaturas máximas diárias do período de referência. Por outro lado, uma onda de frio ocorre quando, no período de 6 dias consecutivos, a temperatura mínima do ar é inferior a 5 graus Celsius ao valor médio das temperaturas mínimas diárias do período de referência. Os instrumentos que medem essa variável já são conhecidos pela sociedade. São eles os termômetros. Para que o termômetro indique a leitura representativa da temperatura do ar, deve ser protegido da radiação do Sol, da Terra e das radiações de qualquer objeto próximo, razão pela qual são instalados em abrigos com venezianas. Existe também um conjunto de 2 termômetros, sendo um mantido com o seu depósito de mercúrio umedecido por uma musselina molhada, o bulbo úmido, e o outro em condições naturais, o bulbo seco. A este conjunto dá-se o nome de psicrômetro, por isso, suas leituras são conhecidas como temperatura do bulbo úmido e temperatura do bulbo seco. Essas duas medidas permitem aos meteorologistas estimar a umidade do ar. Também há 2 outros termômetros com dispositivos mecânicos especiais. Um deles indica a maior temperatura ocorrida desde a sua última leitura, chamada temperatura máxima. O outro indica a menor temperatura do período, a temperatura mínima. O que os distingue dos demais termômetros são dispositivos mecânicos em seu interior, que permitem a fixação das temperaturas extremas observadas ao longo de certo período. A temperatura em nosso cotidiano é comumente empregada de forma arbitrária quando dizemos que está quente ou frio, pois cada pessoa possui uma percepção diferente de temperatura. Além disso, de acordo com a física, está incorreto dizer que está calor, pois calor é energia. A energia está sempre no sistema. O correto é dizer que está quente, pois depende da sensação individual da temperatura. Essa foi a nossa videoaula sobre temperatura. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.